Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Viva Cristo, Rei! Viva Nossa Senhora, Rainha! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, guiai-me sempre pelo bom caminho. Anjinho da guarda, meu bom protetor, guardai minha alma para nosso Senhor. São Tarcísio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre Cristo Rei. Amanhã, último domingo de outubro, é dia da festa de Cristo Rei. É o padroeiro da cruzada. Cristo Rei é o padroeiro da cruzada. Então, toda cruzada amanhã deve rezar, pedir a Cristo Rei proteção por vocês, pela família, por todos, pelos catequistas. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos comentar sobre a missa de Cristo Rei, falar do texto da missa, desde o início da preparação até o final, que é o comúnio, após comunhão. Então, aí começa Ecce homo, eis o homem. Neste homem de mãos atadas, adoremos o Senhor Todo-Poderoso, Rei do céu e da terra. Jesus crucificado, quando ele foi coroado de espinhos e depois ele estava com a mão presa, Então, é essa figura que a gente inicia. Ecce homo. Neste homem de mãos atadas, adoremos o Senhor Todo-Poderoso, Rei do céu e da terra. Só porque Jesus estava na paixão, ele tinha dito que ele era rei, então eles zombaram de Jesus e colocaram uma coroa de espinhos e colocaram um pedaço de cana na mão dele, fazendo de cetro, e a coroa de espinhos, indicando que ele era rei. Então, festa de Cristo Rei. Instituindo a festa de Cristo Rei, o Papa Pio XI, ele quis proclamar solenemente a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o mundo. Rei das almas e das consciências, das inteligências e das vontades. Cristo é também o Rei das famílias e das cidades, dos povos e das nações, o Rei de todo o universo. Como Pio XI demonstrou na encíclica Quas Primas, que é uma carta escrita pelo Papa, de 11 de dezembro de 1925, o laicismo é a negação radical desta realeza de Cristo, organizando a vida social como se Deus não existisse. Leva à apostasia das massas, ou seja, das pessoas em grande quantidade, e conduz a sociedade à ruína. Então, o laicismo, o Papa, nessa encíclica dele, nessa carta, ele fala sobre o laicismo. E o que é o laicismo? O laicismo é a negação da realeza de Jesus. Nega que Jesus é o Rei de todo o universo. E isso faz com que as pessoas, quem acredita no laicismo, vive como se Jesus não existisse. Então, isso leva à apostasia e também a sociedade à ruína. Porque Deus move tudo. Então, se nós não acreditarmos que Deus
move tudo, que Deus é o rei do universo, então tudo vai à ruína. A ruína, depois a gente perde a nossa alma e depois a condenação. Toda a missa e o ofício da festa de Cristo Rei são uma proclamação solene da realeza universal de Cristo contra o laicismo do nosso tempo. A missa começa por uma das mais belas visões do Apocalipse, em que o Cordeiro de Deus imolado, mais doravante na glória, é aclamado pela imensa legião dos anjos e dos santos. Então, diz aí que a visão do Apocalipse, uma das mais belas visões, Jesus, o Rei de todo o universo, como ali um cordeiro imolado, mas com toda aquela glória, com toda a pompa, e ele é aclamado pelos anjos e pelos santos, os anjos e os santos fazendo festa, que ele é o Rei do universo. A festa de Cristo Rei é fixada no último domingo de outubro, no fim do ciclo litúrgico, e precisamente nas vésperas de Todos os Santos. Então, é uma festa que é celebrada próxima à festa de Todos os Santos. Esse ano, a festa de Cristo Rei cai no dia 25 de outubro, que é o último domingo de outubro. E no próximo domingo é dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Então, é sempre próximo do dia dos santos, de Todos os Santos. A festa de Cristo Rei apresenta-se como a coroa de todos os mistérios de Cristo e como a antecipação no tempo da realeza eterna por ele exercida sobre todos os eleitos na glória do céu. A grande realidade do cristianismo é Cristo ressuscitado, reinando com todo o esplendor da sua vitória no meio dos eleitos, que são a sua conquista. Então, a grande festa, a grande realidade do cristianismo, daqueles que acreditam em Jesus, é essa, é Cristo ressuscitado, reinando com todo o esplendor da sua vitória no meio dos eleitos. E os eleitos são a conquista de Jesus, porque ele morreu para nos salvar. Então agora nós vamos para o introito da missa, que é a parte, a primeira parte da missa, em que o padre faz a leitura própria de cada missa. É o horário da missa em que o padre sobe o altar, ele termina de rezar o confítio, ele sobe o altar e vai para o lado direito. O nosso lado direito, lado esquerdo do altar. Então, essa parte é o introito. E no introito da missa de Cristo Rei, diz o seguinte: digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra. A ele glória e poder pelos séculos dos séculos. Dai, Senhor, a vossa equidade ao Rei e a vossa justiça ao Filho do Rei. Então, o introito da nossa missa, da festa de Cristo Rei, ela fala do Cordeiro imolado. O Cordeiro imolado, como já disse, é Jesus quando foi crucificado, quando sofreu a paixão. Esse é o Cordeiro imolado. Então, ele é digno de quê? De todo poder, riqueza, sabedoria, força e honra. Aí, logo em seguida, depois que o padre reza o Glória, ele reza a oração da missa, chamada coleta. E na coleta da missa de amanhã, nós rezamos a seguinte oração:
Senhor onipotente, que vos dignastes constituir todas as coisas na pessoa de vosso amado Filho, Rei do Universo, concedei-nos, por vossa misericórdia, que as nações divididas pela ferida do pecado se agreguem sob o seu império santíssimo, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Então, na oração, pede, a nosso Senhor que ela diz que nosso Senhor, ele dignou constituir todas as coisas ao Filho dele, o Senhor onipotente, o Pai eterno. Ele dignou constituir todas as coisas na pessoa do Filho dele, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem. Que ele constituía a ele todas as coisas, e ele ser o Rei do Universo. E por isso pede que ele conceda-nos, pela misericórdia, que todas as nações divididas pela ferida do pecado, que elas se agreguem, que elas se juntem, se unem sob o império santíssimo de Jesus. E logo depois, então, nós temos a epístola do dia de amanhã. A epístola é de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 20. Se vocês pegarem a Bíblia e olhar lá, a carta de São Paulo aos Colossenses, do capítulo 1, versículo 12 até o 20, vai estar dizendo o seguinte: Irmãos, damos graças a Deus Pai, que nos fez dignos de participar da herança dos santos na luz, que nos arrancou do poder das trevas, que nos transferiu para o reino do Filho do seu amor, em quem temos, pelo seu sangue, a redenção e o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque é nele que tudo foi criado nos céus e na terra, o mundo visível e o invisível, os tronos e as dominações, os principados e as potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é anterior a tudo, e tudo nele subsiste. É ele ainda que é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito de entre os mortos, a fim de em tudo ter primazia, porque aprouve a Deus fazer nele residir toda a plenitude, e por ele restabeleceu a paz no sangue da sua cruz, reconciliar tudo o que existe, seja na terra ou nos céus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Cristo é o primeiro em todas as coisas, tanto na ordem da criação, como na ordem da salvação. É o princípio da unidade da igreja, instrumento da unidade da igreja, instrumento da reconciliação dos homens com Deus pela morte na cruz. Então, nosso Senhor está sempre na frente, Ele é sempre o primeiro em tudo. E Ele que nos reconcilia com Deus. Depois do pecado, nosso Senhor, Deus mandou o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus e assim conseguir a salvação eterna. E logo depois da epístola, nós temos o gradual. O gradual é uma parte do Salmo 71. O Salmo 71, e ele, o capítulo 8, versículo 11. Melhor, é o Salmo 71, versículo 8, versículo 11. Dominará do mar ao outro, e desde o rio até os confins da terra, e adorá-lo-ão todos os reis da terra, e servi-lo-ão todos os povos.
Então, aqui diz, né, que Jesus, o Cristo Rei, ele vai dominar tudo, dominar de um mar até o outro, e desde o rio até os confins da terra, ou seja, do início até o fim. E todos os reis da terra irão adorar o Rei dos céus, e todos os povos irão servir a este mesmo Rei dos céus. Logo, seguido do gradual, nós temos o aleluia. Aleluia, aleluia. O seu poder será um poder eterno, que nunca lhe será tirado, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia. Então, o aleluia, ele é tirado do livro de Daniel. Toda a missa, ela é tirada da Sagrada Escritura, da Bíblia. Então, o aleluia é tirado do livro de Daniel, capítulo 7, versículo 14. O seu poder será um poder eterno, que nunca lhe será tirado, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, o reino dele vai durar toda a eternidade, e ele vai ser rei também durante toda a eternidade. Nunca terá fim o reino dele, e ele nunca deixará de ser o rei. Depois do aleluia, nós temos o evangelho. O evangelho está no livro de São João, capítulo 18, versículo 33 até o 37. Naquele tempo, Pilatos perguntou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Então Jesus respondeu com uma outra pergunta. E aí Pilatos replicou: Acaso sou eu judeu? Ou acaso sou eu judeu? Ele quis dizer o quê? Jesus era judeu, Pilatos ele era romano. Então não tinha como ele saber se Jesus era rei. Porque Jesus era lá, né? Ele era judeu, ele era da Judéia. E o Pilatos não, Pilatos era romano. E aí ele falou: Os da tua nação e os sacerdotes entregaram-te nas minhas mãos. Que fizeste? Jesus observou: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente que os meus servidores haviam de lutar para eu não ser entregue aos judeus. Não, o meu reino não é cada terra. Então Jesus falou para ele que ele era rei, né? Então, mas o reino dele não era aqui na terra. Que se o reino dele fosse desse mundo, os servidores de Jesus não iriam permitir que ele fosse entregue aos judeus. Então Pilatos insistiu: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Dizes bem, eu sou rei. E se nasci e vim ao mundo, foi para dar testemunho da verdade. Quem é pela verdade, escuta a minha voz. Então Jesus disse que quem acreditasse na verdade, acreditava na palavra dele e escutava a voz de Jesus. O meu reino não é deste mundo. A realeza messiânica de Jesus, messiânica vem de Messias, que Jesus é o Messias, nada tem a ver com a realeza deste mundo. É de ordem espiritual. É uma afirmação do direito de Cristo de reinar sobre as vidas humanas desde este mundo para se prolongar na eternidade. Então, é um direito que ele tem de reinar na nossa vida
desde agora, por toda a eternidade. Então, logo depois do Evangelho vem o credo, e logo depois do credo nós temos o ofertório. O ofertório é o Salmo 2, versículo 8. Pede-me, e dar-te-ei as nações em herança, e para teu domínio os confins da terra. Então, aqui diz, né, Jesus, ele, o rei de todas as nações, e ele vai ser rei até os confins da terra, dominar tudo, até os confins. Logo depois do ofertório nós temos, né, a secreta, depois que o padre fala orate fratres, nós respondemos uma oração e logo depois fica tudo em silêncio. O padre está rezando sozinho, em voz baixa, a seguinte oração da missa de amanhã. Nós vos oferecemos, Senhor, a hóstia da reconciliação dos homens. Fazei que aquele que imolamos neste sacrifício conceda às nações a unidade da paz. Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E logo depois da secreta, né, aí nós temos a parte do cânon da missa, a parte da consagração, depois nós temos a comunhão. E na comunhão é o Salmo 28, versículo 10 e 11. O Senhor sentar-se-á como rei para sempre. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Então aqui diz, né, que nosso Senhor, ele vai se sentar, né, lá no seu trono e vai ficar lá como rei para sempre. E ele estando lá, ele vai abençoar o seu povo com a paz. E logo depois da comunhão, tem a pós-comunhão. A pós-comunhão diz o seguinte. Então, a última parte da missa é a pós-comunhão. Na pós-comunhão, também é uma oração. Ela diz: havendo recebido, Senhor, o pão da vida eterna, humildemente vos suplicamos a graça de militar na terra sob o estandarte de Cristo, para merecermos reinar com Ele no céu para sempre, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Então, na pós-comunhão, pede que depois de ter recebido, né, o pão da vida eterna, que é a recebida a comunhão, pede a graça, né, de a gente viver aqui na terra sob o estandarte de Cristo, ou seja, aceitar Ele como Rei do céu e da terra, para assim a gente merecer viver com Ele lá no céu para sempre. E assim nós terminamos, né, de falar sobre a missa de Cristo Rei. Então, amanhã é um dia de grande festa para a Cruzada Eucarística, de modo especial para toda a igreja, de modo especial para a Cruzada Eucarística. E amanhã, em todas as igrejas, deve fazer, né, a renovação da consagração do gênero humano a Jesus Cristo, Rei do Universo. Então, tem essa consagração nos missais, acredito que algum manual de oração também deve ter, se procurar também na internet deve encontrar. Então, todos devem fazer essa renovação, que é a renovação, né, da consagração do mundo a nosso Senhor Jesus Cristo, Rei. Então, do gênero humano, né? Então, ou seja, de todo mundo, de todos os humanos, a nosso Senhor. Então, nós vamos agora terminar a cruzada amanhã. Quem tiver a letra do hino, canta o hino da cruzada. Amanhã é um dia especial da cruzada, dia do Rei da cruzada, né? Jesus Cristo Rei, ele é o Rei da cruzada.
Então, todos devem pedir, rezar, pedir por todos, pelos colegas, amigos, por todos os membros da Cruzada Eucarística. É o dia, né, para quem está indo na igreja, na missa, de fazer a comunhão, comungar em reparação a Jesus, comungar como para honrar nosso Senhor, esse dia tão especial da Cruzada Eucarística. É o dia do Rei do Cruzado, que é Jesus, o Sagrado Coração de Jesus. Então, toda cruzada, aquele hino de Viva Cristo Rei, né? Avante por Cristo, que é o nosso Rei. Impera na pátria, Jesus é sua lei. Viva Cristo Rei, viva, viva Cristo Rei. Então, a gente vai, né? Quem puder cantar amanhã, cante. Quem puder rezar, reze. Quem puder assistir a Santa Missa presencialmente na igreja, assista, participa da comunhão. E quem não puder ir presencialmente, assista, né? Tantos meios para poder a gente assistir a Santa Missa. Assista a Santa Missa. Tem o canal da paróquia, tem de outras paróquias. Então, não deixe de assistir. Tem pelo YouTube, tem pelo Facebook. Então, pode assistir em várias maneiras de assistir a Santa Missa. E, mesmo em casa, assista com recolhimento, pedindo as graças ao nosso Senhor, agradecendo. Né? Santa Missa tem 4 fins. Adoração, então vamos adorar Jesus. Reparação, petição, de pedir as graças. E agradecimento, a gente agradecer tudo que nosso Senhor faz por nós, que Ele vai continuar fazendo. Então, vamos terminar agora e espero que todos tenham entendido todo o conteúdo, que todos estejam assistindo os catecismos. E a gente demora um pouquinho para poder postar, mas espero que todos estejam assistindo. Às vezes também a gente está com dificuldade para poder estar fazendo, mas a gente faz o que a gente pode. E espero que esteja alcançando a todos. Quem não conseguir entender, avise, por favor, entre em contato pelo número que sempre posta lá, o número do meu contato. Se quiser falar com as outras catequistas também. Então, se quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, procure-nos. Não deixe de nos procurar, tá bom? Então, bom e abençoado domingo a todos. Uma bela festa de Cristo Rei. Que Cristo Rei consiga encontrar no coração de cada um uma festa para homenageá-lo no dia dele amanhã. Principalmente os membros da Cruzada Eucarística. Tenham o coração sempre limpo para receber Jesus, para que Jesus possa reinar no coração de cada um. Então, vamos terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora, Rainha. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reze, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Querida Mãe Virgem Maria, fazei que eu salve minha alma. São Tarcísio, rogai por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.